Marco Aurélio, Imperador de Roma. Um título sinônimo de poder, de conquista. No entanto, a história me lembra não apenas pelas minhas vitórias no campo de batalha, mas pelas batalhas que travei dentro de mim. Eu fui um rei filósofo, um estudante do estoicismo, encontrando consolo e força em seus ensinamentos. Nascido em 121 d.C., Marco Aurélio foi preparado para a liderança desde jovem. Seu reinado, no entanto, seria marcado por conflitos implacáveis, pestes e conflitos internos. Através de tudo isso, ele se agarrou à filosofia do estoicismo. Foi na sabedoria do estoicismo que encontrei forças para liderar, para resistir. Meus diários pessoais, mais tarde compilados como, oferecem um vislumbre da mente de um homem lutando com uma responsabilidade imensa. Esses escritos não são grandes pronunciamentos de um poderoso imperador, mas sim reflexões silenciosas sobre virtude, dever e encontrar paz interior. É esse retrato íntimo de um homem e de um imperador que continua a ressoar com os leitores séculos depois. O controle sobre nossas emoções é fundamental no estoicismo. Nem sempre podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar nossas reações. Filósofo estoico. Isso não significa suprimir as emoções, mas sim enfrentá-las com razão e clareza. Através do autocontrolo, da aceitação do que não podemos mudar e do foco em viver de acordo com a natureza, o estoicismo ofereceu um caminho para a paz interior, mesmo em meio ao caos. E foi esse caminho que Marco Aurélio, enfrentando a realidade tumultuada de liderar um império, escolheu seguir. O reinado de Marco Aurélio foi marcado por guerras quase constantes, uma era de conflitos que testou a resistência e a determinação do Império Romano. O Império Romano, vasto e extenso, enfrentava ameaças em múltiplas frentes, desde invasões bárbaras até rebeliões internas. Entre as mais significativas estavam as guerras marcomanas, um conflito prolongado contra tribos germânicas ao longo do rio Danúbio, que ameaçavam a estabilidade e a segurança das fronteiras romanas. Historiador brasileiro. Começando em 166 d.C., essas guerras consumiriam grande parte do reinado de Marco Aurélio, exigindo recursos e estratégias contínuas. Os marcomanos, quados e outras tribos germânicas, pressionados pela migração de povos mais a leste, buscavam cruzar o Danúbio e entrar no território romano em busca de novas terras e recursos. Soldado romano, as guerras foram brutais e desafiadoras, testando os limites do poderio militar romano e a capacidade de resistência dos soldados. Para Marco Aurélio, significava liderar seus exércitos na linha de frente, suportando condições adversas e testemunhando em primeira mão os horrores da guerra, enquanto tentava manter a moral e a disciplina entre suas tropas. Guerreiro marcomano. No entanto, em meio ao caos e ao derramamento de sangue, Marco Aurélio encontrou forças em suas crenças estoicas, que lhe proporcionavam uma base filosófica para enfrentar os desafios. Seus diários, escritos durante essas campanhas, são uma prova do poder do estoicismo em fornecer consolo e orientação mesmo nas circunstâncias mais difíceis, refletindo sobre a natureza da guerra e a condição humana. Através de suas palavras, podemos entender melhor como Marco Aurélio navegou por esses tempos turbulentos, mantendo a esperança e a resiliência em meio à adversidade. Seção 4. Estoicismo no campo de batalha, uma luz guia. O campo de batalha é um cadinho, testando a fibra moral até mesmo das almas mais corajosas. Para mim, tornou-se um campo de provas para meus princípios estoicos. Liderei não com paixão ardente, mas com uma determinação serena, aceitando as realidades da guerra sem nunca sucumbir ao desespero. Suas estão repletas de reflexões escritas durante essas campanhas. Não são histórias de glória ou conquista, mas sim meditações sobre dever, virtude e a aceitação da morte. Escrevo sobre a importância de focar no que podemos controlar, nossos próprios pensamentos e ações,
e aceitar o que não podemos. Foi esse compromisso inabalável com seus princípios estoicos que permitiu a Marco Aurélio liderar com sabedoria e compaixão, mesmo em meio aos horrores da guerra. Seção 5. Cidadela Interior. Princípios do estoicismo de Aurélio. Diversos princípios estoicos-chave ressoaram profundamente em Marco Aurélio, guiando suas ações e moldando sua liderança durante as guerras marcomanas. Esses princípios não eram apenas teóricos, mas práticos, aplicados em cada decisão que ele tomava. Esses princípios, encontrados ao longo das suas meditações, oferecem um vislumbre da mente de um imperador lutando com o dever e a condição humana. Suas reflexões são um testemunho de sua busca incessante por sabedoria e equilíbrio. Oferecem um vislumbre da mente de um imperador lutando com o dever e a condição humana. Ele se esforçava para manter a calma e a clareza em meio ao caos da guerra e da política. Primeiro, a dicotomia do controle. Este princípio fundamental do estoicismo ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Marco Aurélio repetidamente lembra a si mesmo para se concentrar no que ele pode controlar, seus próprios pensamentos, ações e reações, e aceitar o que ele não pode. Ele entendia que a serenidade vinha da aceitação do incontrolável. No campo de batalha, isso significava se concentrar em tomar as melhores decisões que ele poderia com a informação que ele tinha e aceitar os resultados, quaisquer que fossem. Ele sabia que a incerteza era uma constante, mas a preparação e a sabedoria poderiam mitigar seus efeitos. Segundo, viver de acordo com a natureza. Este princípio enfatiza a harmonia com a ordem natural e racional do universo. Para os estoicos, isso significava viver em harmonia com a ordem racional do universo, aceitando a morte como uma parte natural da vida. A aceitação da mortalidade era vista como um caminho para a verdadeira liberdade. Essa aceitação da morte, embora talvez sombria, deu a Marco Aurélio um senso de paz e perspectiva em meio à ameaça constante de perda. Ele via a morte não como um fim, mas como uma transição natural, Finalmente, a busca pela virtude. Para os estoicos, a virtude era o bem supremo e a chave para uma vida plena e significativa. Acima de tudo, o estoicismo enfatizava a importância de viver uma vida virtuosa, caracterizada por sabedoria, justiça, coragem e temperança. Essas virtudes eram vistas como os pilares de uma vida bem vivida. Para Marco Aurélio, isso significava governar com justiça, mostrar coragem diante da adversidade e sempre se esforçar para tomar decisões que beneficiassem o bem comum. Ele acreditava que a verdadeira liderança era servir aos outros com integridade e compaixão, buscando sempre o bem maior. Seção 6. Legado de um imperador estoico, sabedoria e quando, através do tempo. Morri em 180 d.C., ainda em campanha contra as tribos germânicas. Meu reinado, embora marcado por guerras e pestes, é lembrado como um período de relativa estabilidade e governo justo. Durante meu tempo como imperador, enfrentei inúmeros desafios, desde conflitos militares até crises internas, mas sempre busquei governar com sabedoria e justiça. Através de todas as adversidades, meu objetivo era manter a paz e a estabilidade do império, garantindo um futuro próspero para Roma. Ele deixou para trás um império mais seguro, mas, talvez mais importante, uma obra atemporal de filosofia em seus escritos, profundamente pessoais e perspicazes, oferecem um vislumbre da mente de um homem lutando com a imensa responsabilidade da liderança enquanto buscava paz interior em meio ao caos. As Meditações de Marco Aurélio são um testemunho de sua busca incessante por sabedoria e compreensão, refletindo sobre a natureza humana e a complexidade da vida. Essas reflexões não eram apenas para seu próprio benefício, mas também para servir como um guia para futuras gerações. São um testemunho do poder do estoicismo em fornecer orientação e consolo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A filosofia estoica, com seu foco na resiliência e na aceitação do destino, ofereceu-me uma âncora em tempos de turbulência.
Ela me ensinou a encontrar serenidade em meio ao caos e a manter a clareza de pensamento, independentemente das adversidades que enfrentava. O legado de Marco Aurélio é duplo. Ele é lembrado como um imperador sábio e justo, um raro exemplo de um rei filósofo que se esforçou para viver de acordo com seus princípios. Mas ele também é lembrado como um estudante do estoicismo, cujas reflexões pessoais continuam a ressoar com os leitores séculos depois. Sua vida e obra são um lembrete poderoso de que a verdadeira liderança não é apenas sobre governar, mas também sobre inspirar e guiar os outros através do exemplo pessoal e da sabedoria adquirida. Minhas permanecem uma fonte atemporal de sabedoria, oferecendo conselhos práticos para navegar pelos desafios da vida, encontrar paz interior e viver uma vida virtuosa. As lições contidas em minhas meditações são aplicáveis a qualquer época, ajudando as pessoas a enfrentar suas próprias batalhas internas e a buscar um caminho de virtude e propósito. As lições extraídas de seus escritos, forjadas no cadinho da guerra e da liderança, continuam a oferecer orientação e inspiração para aqueles que buscam viver uma vida de propósito e significado. Através de suas palavras, Marco Aurélio nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar sabedoria, força e direção. Seu legado perdura, ecoando através do tempo, inspirando líderes e pensadores a buscar a verdade e a justiça em todas as suas ações.